Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A apuração dos vetos presidenciais a matérias legislativas vai passar a ser eletrônica e a análise deles vai ser feita em bloco. A intenção é agilizar as votações. Na última vez que o Congresso se reuniu para apreciar vetos, muita confusão. No plenário, eu perdoo, mas não perdoarei Vossa Excelência. Presidente, questão de ordem, artigo 38. E também nas galerias. Senhor presidente. Ordem, presidente. O presidente Renan Calheiros precisou suspender os trabalhos. Depois de controlado o tumulto, a votação enfim começou em cédulas de papel. Elas foram apuradas manualmente, uma a uma, e o resultado final só saiu depois de quase 20 horas de sessão. Todo esse tempo para apreciar apenas 2 vetos. Nós tivemos sessões que bateram recorde, foram quase 24 horas de sessão. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a oposição, não é bom para a base de apoio e não é bom para o Congresso Nacional. As mudanças pretendem dar mais agilidade à apreciação dos vetos. Elas ainda precisam ser confirmadas pelo plenário do Congresso, mas podem começar a valer já na próxima sessão, marcada para o dia 24 de fevereiro. Avançamos ao conquistar a mudança constitucional de apreciarmos vetos em 30 dias, mas estamos adaptando a apreciação desses vetos. A modernidade, a racionalidade e a própria sociedade, elas não aceitam mais métodos jurássicos de votação de vetos com sessões que duram até 19 horas. A discussão dos vetos será feita em globo. Cada parlamentar fala por 5 minutos. Depois do pronunciamento de 4 senadores e 6 deputados, a votação começa, mesmo que os debates continuem no plenário. A principal novidade é o uso da tecnologia. Cada parlamentar vai receber uma cédula de votação com todos os vetos incluídos na pauta. Depois, as cédulas serão reunidas e apuradas eletronicamente para acelerar a divulgação do resultado. Até o início da ordem do dia, os parlamentares poderão apresentar destaques para a votação no painel eletrônico, mas o número de itens a ser votado separadamente vai depender do tamanho de cada bancada. Um destaque para partidos com 5 a 24 deputados ou 3 a 5 senadores. 2 destaques para bancadas de 25 a 49 deputados ou 6 a 11 senadores. 3 destaques para blocos de 50 a 74 deputados ou 12 a 17 senadores. E 4 destaques para legendas com mais de 75 deputados ou mais de 18 senadores. Essa votação será feita de uma vez só, através de cédula eletrônica, que vai ter apuração imediata, e pela liderança poderá ser solicitado o destaque para votar no painel algum tipo de emenda ou de artigo. Portanto, se vota globalmente por dispositivo, por lei, aquilo que interessar votar, e se votará individualmente aquilo que tiver requisição para ser apreciado individualmente. O Senado Federal recebeu nesta semana a primeira turma de jovens aprendizes. Eles têm entre 14 e 18 anos, moram no Distrito Federal e cursam o 8º ano do ensino fundamental. Por iniciativa do Senado, foram selecionados por uma empresa de treinamento e receberam a oportunidade de ser jovens aprendizes. Karen vai aprender o serviço na diretoria geral. Entre as tarefas, digitar e organizar documentos e atender telefonemas. Boa oportunidade, a gente tem que seguir e fazer com muito orgulho. A primeira turma tem 30 estudantes. Eles vão passar 16 horas semanais em setores como a biblioteca, onde vão participar da organização do acervo, e no arquivo do Senado, no auxílio aos servidores. Não é só o trabalho em si. Isso eu foquei muito quando eu conversei com os tutores, que não era para usá-los como mão de obra, mas eles são aprendizes, então tem uma gama de conhecimentos aí por trás, que é educação, compromisso, assiduidade,
relações pessoais. Os aprendizes vão ter carteira assinada, receber salário mínimo, vales transporte e alimentação e todos os benefícios previstos na CLT, como o FGTS e o recolhimento para a Previdência. O programa tem a duração de 2 anos e o acompanhamento de tutores. Nosso objetivo aqui, além do trabalho no Senado, é realmente dar um acompanhamento na questão de estudo mesmo, conhecer a realidade deles, para que eles saiam daqui melhores cidadãos, não tendo um conhecimento profissional, mas um conhecimento para levar para a vida. Ajudando a gente a ter mais responsabilidade na vida, ter também algumas experiências, porque nem todos os aprendizes têm experiência de estar em algum lugar trabalhando com 16 anos. O que é como é uma biblioteca? Eu posso, por exemplo, já estudar, já ver o que eu vou informar na frente. O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou o novo Código de Processo Civil à sanção da presidente Dilma Rousseff. A proposta foi elaborada a partir do trabalho de uma comissão de juristas criada em 2009 e presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O novo Código de Processo Civil, aprovado pelo Senado em dezembro, deve acelerar as decisões judiciais. A tentativa de conciliação entre as partes passa a ser obrigatória. A mediação será realizada pelos centros judiciários de solução consensual de conflitos e pode evitar a abertura de processos que congestionam a justiça. Milhares de ações do mesmo tipo podem ser resolvidas com uma única decisão. São ações da primeira instância, por exemplo, contra planos de saúde, a Previdência ou operadoras de telefonia. Elas ficam suspensas até que o Tribunal Estadual ou Federal decida e o resultado vale para todas elas. Foram criados limites para o poder público recorrer às instâncias superiores da Justiça. Uma ação proposta contra a União até 1.000 salários mínimos não terá duplo grau de jurisdição. Os estados, 500 salários mínimos, os municípios, 100 salários mínimos. E também não terá duplo grau de jurisdição numa decisão de primeiro grau que respeitou a jurisprudência, firmada pelos tribunais. Uma ação individual pode se transformar em coletiva se o juiz entender que o pedido que está sendo feito interessa a mais de uma pessoa. Por exemplo, uma ação contra uma empresa de telefonia por falta de sinal. O texto desestimula o recurso só para esticar o processo. A parte contrária, aquele que perde vai ter que pagar mais honorários para a parte contrária. E assim, na medida em que ele recorrerá mais, terá um custo mais alto que hoje não tem. O presidente da Comissão de Juristas que elaborou a proposta inicial de reforma do Código de Processo Civil elogiou o texto. Vai fazer com que a duração do processo seja extremamente reduzida, mais ou menos num percentual de 50%. O processo se tornará mais simples, o processo se tornará mais acessível ao cidadão e há grandes inovações, principalmente aquela em que investe na mediação, na conciliação. A presidente Dilma tem 15 dias para analisar o projeto. O novo Código de Processo Civil entra em vigor 1 ano após ser sancionado. A sessão plenária de hoje não teve nenhuma votação, mas foi marcada pelo assunto Petrobras. Confira trechos dos principais discursos. Nesta quinta-feira foi a vez do senador Dário Berger fazer o pronunciamento de estreia no Senado. Serei aqui um guerreiro que não foge à luta, pois os verdadeiros guerreiros olham o futuro sem medo e sem arrogância, mas com a humildade e o respeito às pessoas, e com a confiança de quem está sempre pronto para o debate. Teomário Mota lembrou o aniversário de 10 anos do assassinato da missionária Dorothy Steng, no interior do Pará. Como e por que tirar a vida de uma pessoa que só pratica o bem? 10 anos se passaram e o quadro nada melhorou. Só para ter uma ideia, desde quando a missionária foi assassinada, mais 118 pessoas só no Pará tiveram suas vidas cessadas. Alguns senadores prestaram solidariedade às famílias dos trabalhadores que morreram na última quarta-feira na explosão de uma plataforma da Petrobras. Apresentar a solidariedade a essas famílias de trabalhadores brasileiros e estrangeiros
que foram vítimas de uma explosão. Também quero externar minha solidariedade aos trabalhadores da Petrobras que sofreram com o acidente que tivemos no dia de ontem e seus familiares também. Apresentar aqui a minha solidariedade, a mais irrestrita solidariedade a todos os trabalhadores da Petrobras. A senadora Vanessa Graziotin aproveitou para defender a criação de uma frente parlamentar mista em defesa da estatal. Muitos dos que falam dela não com o interesse de tirá-la da crise, não com o interesse de acabar com a corrupção, não com o interesse de acabar com a crise, de punir os culpados, não, mas com o único interesse de enfraquecer a Petrobras para aí dizer sim, tá vendo? A Petrobras não foi capaz de liderar um sistema de partilha. E o assunto Petrobras repercutiu nos discursos de outros senadores. É claro que nós não fomos previdentes na administração, na gestão da Petrobras. Transformamos a empresa em solução para todos os problemas nacionais, especialmente a educação. A Petrobras é muito mais do que isso. Ela tem e continuará tendo um papel muito importante no desenvolvimento econômico e social do nosso país. A TV Senado exibe neste fim de semana mais uma edição do programa Município Brasil. Um dos destaques é a nova série de reportagens sobre mobilidade urbana. As cidades com pelo menos 20 mil habitantes devem apresentar planos de mobilidade até abril deste ano, se quiserem contar com recursos da União para executar obras que resolvam o caos no trânsito. O transporte individual vem crescendo aí a taxas médias aí nos últimos 10 anos de 10% ao ano, principalmente motocicleta e automóvel, enquanto que o transporte público vem caindo, né, a frequência de uso. O poder público deixou de ter um papel preponderante na formulação de políticas. O caos urbano que nós temos, tanto nas ocupações das cidades como nos serviços de transporte, é resultado dessa ausência de diretrizes. O programa lança a série Se Mexe Brasil. 4 reportagens vão mostrar alternativas criadas pelas prefeituras para desafogar o trânsito. Uma em cada mês. A primeira é sobre o uso da bicicleta. A bicicleta, hoje em dia, ela já é uma alternativa para a mobilidade urbana, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Já tem países, por exemplo, como a França, que já estão com a iniciativa piloto de pagar para os ciclistas irem ao seu trabalho de bicicleta. O Congresso começa a discutir propostas para garantir mais protagonismo à magrela. Por exemplo, eliminar o IPI que incide sobre bicicletas, partes e peças. Construir ciclovias nas cidades, criar estacionamentos gratuitos em áreas públicas e privadas e até permitir que o passageiro do transporte rodoviário despache sem custos o seu camelo. A edição de fevereiro também vai mostrar a prática sustentável de um município do interior de Minas Gerais. Os moradores trocam lixo reciclável por alimentos. Cada dia eu pego uma qualidade, uma alface, uma cebola. A equipe do Município Brasil ainda foi ao Agreste Pernambucano conferir a diversidade da Feira de Caruaru. Uma das coisas interessantes que você vai encontrar aqui na Feira de Caruaru é a ratoeira. E elas existem em vários tamanhos para pegar do ratinho à ratazana. A Feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo, nela tem pra vender. O programa estreia neste sábado às 8 da noite e será reapresentado no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Não perca! Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e até amanhã.